Aqui iniciando mais uma vez essa plataforma que é Conecta com Você. E o meu recado você já sabe qual é? Você está conectado aí, eu estou aqui, juntos e conectados faremos um grande episódio para esse dia de hoje. E o nosso tema será esse: você é a sua melhor estratégia na arte de viver. Você é? Já já nós vamos se tornar. Bom, agora que retornamos, vamos ao nosso tema de hoje, ao nosso assunto. Já aqui me chegaram várias perguntas aí. Muito obrigada pelo meu Insta, Silvana Hass, estilista. Inclusive fotos, olha só que bacana. Fotos de pessoas aí com dúvidas a respeito do seu vestuário em relação ao dress code empresarial, tá? E olha, uma surpresa, não foram só apenas mulheres, foram homens também, perguntando a altura da manga do paletó, perguntando para mim a altura da barra da calça, qual é o modelo de calçado mais indicado, qual cor da meia combina com a meia, com a cor da calça. E isso foi muito interessante pelo fato de que você já sabe que eu trabalho na área, no segmento de moda, não é? Não dá para simplesmente abranger, dizer assim, eu trabalho apenas como designer de moda, eu trabalho como consultora de imagem, não. Hoje a moda, ela engloba tudo, não é? Eu comentei com vocês em outros episódios sobre que a moda ela envolve cultura, ela envolve arte, ela envolve comunicação e ela envolve também o momento atual, né, no qual nós estamos vivendo agora. Porém, um dia de cada vez, não é mesmo? Bom, e uma outra questão que foi passada por você, Silvana, você tem que fazer uma cola porque você não decora? Essa foi o máximo, não é? Não, não é isso. É que eu acho que você já percebeu que eu falo muito, né? E para que eu não fuja do tema, eu anoto aqui os tópicos para que nós possamos conversar. E um deles foi bem interessante. Esse aqui já inicia assim com você. A gente convive muito tempo com nós mesmos. Já perceberam isso? Hein? Você levanta pela manhã, toma seu café, não é? Mas antes de tudo isso, de você se levantar pela manhã, tomar seu café, você já fez outras coisas, que é o quê? Se olhar no espelho, tomar seu banho, escovar os seus dentes. E você já imaginou? Eu tenho 45 anos. Claro que a gente se recorda mais assim de quando a gente tem 7 anos. Bom, até os meus 7 anos eu tinha, não é? Minha mãe ali me dizendo, escova os dentes, toma banho, aquela coisa. Quando chega uma certa idade, isso já se torna aqui natural, não é? Você vai lá e faz suas coisas, sua higiene pessoal e tudo mais. Mas você precisa conviver com você mesmo. Já imaginou? E você nunca enjoou de você mesmo? Hein? Você nunca se olhou no espelho e falou assim, nossa, mas não tá fácil conviver comigo, Bom, uma coisa eu posso dizer para vocês, nós vivemos para aprender,
E tem algo que resume muito em questão de aprendizado, é que quando nós iniciamos os nossos primeiros passinhos para caminhar, para aprender a caminhar, que é tão lindinho, né? Quando você vê aquela criança, quando ela começa a dar seus primeiros passinhos e ela cai seu primeiro tombo, e você fica com uma peninha, não é? Eles choram, mas aprendem. Só que tem uma coisa, eu já tropecei várias vezes, inclusive em público. O bom de cair em público, sabe o que é? É que você não sente dor alguma, não é mesmo? Eu levantei assim, olha, senti alguma coisa, o joelho tinha ficado roxo, mas eu naquela hora não senti nada. Então isso quer dizer que o que a vida é assim. Por mais que a gente não queira errar, ainda tropeçamos, não é? Ainda erramos. E isso ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa história. Então, em relação a conviver eu comigo mesmo, você com você mesmo, nós podemos nos transformar nos nossos melhores amigos e também nos nossos piores inimigos. Nós podemos criar fantasmas. Eu não estou falando aqui na área da psicologia, não. Nós podemos criar fantasmas que são o quê? Nunca se amar, nunca se gostar, nunca nada tá bom. Vocês olham no espelho e falam, hoje eu tô horrível, hoje o meu cabelo tá isso. Sempre você já sai da sua casa reclamando, ok? Como é que você vai chegar na empresa? Como é que vai ser o seu estado de espírito quando você chega na empresa? Pode ter certeza que você não chegará bem. A pessoa chega para você e fala assim, nossa, como você está bem hoje? Aí você pensa, não sei o que ela viu em mim hoje, porque eu não tenho nada de bonita, eu não sou bonita, eu sou feia, eu sou isso. Aí começa a questão do relacionamento próprio, não é? Que muitas pessoas falam de amor próprio. O amor é algo de muito difícil você definir o que é amor. A partir do momento em que você não consegue se definir nem o amor próprio, nem a você mesmo. Então, essa reclamação, desde que você chega dentro da empresa, você já não dá um bom dia, adequadamente. Aquela história, bom dia só se for pra você. Aí você vai até o toalete, tem uma amiga tua que tem um cabelo lindo, maravilhoso e tudo mais. Você fala assim, por que essa danada tem esse cabelo e eu não tenho? Não é? Aí você não usou o uniforme da empresa. Vamos imaginar assim, chegou lá, você precisou colocar o uniforme da empresa. Aí você fala, nossa, tenho que vestir esse uniforme horroroso. Quem escolheu essa cor? De certo era uma pessoa que queria que eu me sentisse mal, porque essa cor não combina comigo. Isso não fica bom pra mim, não é? Aí entra outra pessoa e fala, não, mas você não é. Vamos analisar bem. Você é uma pessoa que você passa somente a julgar você, a julgar os outros também. E a questão aqui que eu coloquei no julgar, não é? Você vai julgando os seus colegas, você julga o seu uniforme, essa é uma das questões. E aí tem muitos que ainda, além de sempre estar julgando o próximo, né, e se auto-julgando também de uma forma negativa, ele ainda fala assim, eu não vou pra frente porque eu sou uma pessoa que eu sou muito invejada. Amiga e amiga, eu vou te invejar do quê? Se você próprio se odeia, se você odeia a empresa em que você está, se você inveja o carro que o outro tem, você inveja o cabelo que a coitada da sua colega tem, ela não tem culpa de ter cabelo bonito, a outra é bem casada e você escolheu mal o seu casamento. De quem é a culpa? E de onde vem essa inveja? Porque eu acho incrível isso, as pessoas falarem assim, ai, porque fulano tem muita inveja de mim. Olha, gente, se você tem esse tipo de pensamento, primeira coisa, o mundo não tem tempo mais para ter toda essa inveja que você está imaginando, viu? Tá? Porque quem pensa assim, primeiro, que isso não existe, porque a pessoa, geralmente, ela está ocupada, a sua cabeça, com os seus afazeres.
e não invejando os teus problemas. Sem falar que, por favor, não é? Você entrar, conversar com alguém que só reclama da vida é triste. E tem pessoas que reclamam não só quando ela já está contratada. Ela reclama para a pessoa que está fazendo uma entrevista com ela. Ela fala assim, olha, por favor, tá? Ela começa a roer unha, ela fala assim, olha, eu dependo desse emprego. Eu dependo, olha, eu faço o que for preciso. Olha, se for preciso, eu faço cafezinho, Olha, ela chega ao ponto de praticamente dizer que ela vai plantar o café para fazer e servir o café no dia. É claro que ela não vai fazer tudo isso. Isso dela está falando porque ela está empolgada. E ela começa a passar a mão no cabelo, ela fala assim, sabe por quê? Porque o meu marido arrumou outra. E agora, como que eu vou viver? Como que eu vou sustentar os meus filhos se eu não tiver emprego? Então, por favor, eu preciso desse emprego. Você não será contratada, sabe? Porque a empresa não está interessada na sua vida pessoal. Ou o seu patrão, não é? Aquela pessoa que nós chamamos patrão de uma forma hoje até inadequada, porque hoje não se usa mais esse termo, não é? Mas aquela pessoa do qual ela está ali gerenciando uma empresa, o seu próprio negócio, ela dificilmente ela invadirá a sua vida pessoal, tá? A única coisa é que ela sempre quer saber como você está se comportando com os demais funcionários em relação, assim, à harmonia da empresa, não é? Então, porque isso gera fofoca, isso gera, né? Gera tricô. E aí você pode até me perguntar, Silvana, você está falando tanto assim, e a tua experiência, você trabalha com moda, e que experiência você tem? Se eu tenho 45 anos, eu já trabalhei, tá? Eu trabalhei numa empresa que tinha 56 funcionários. E eu sei muito bem o que é trabalhar com 56 pessoas, do qual a minha função era muito diferenciada da deles, e eu ouvia todo o tipo de conversa. E se eu não me calasse, simplesmente eu teria saído da empresa. Então, sabe aqueles emojis que tem, né? Que a gente faz assim, muitas vezes isso se faz necessário, tá? Para que você mesmo não venha se prejudicar. Agora, a questão do julgar, né? Até agora eu falei lado negativo, mas o julgar nem sempre ele precisa ser negativo. O julgar, quando ele vem de uma forma, não é? Aonde você se autoanalisa, aí ele se torna interessante. Então eu vou voltar toda a fita. Olha lá, ó. Colegas. Analise quais são aqueles colegas que realmente podem colaborar com você. Você às vezes está com uma dificuldade, não é? Você pega um livro aqui, você tem que definir aqui alguma coisa, um código, alguma coisa desse livro, por exemplo. E você não consegue, você evidentemente não tem como você ir perguntar, não é, para uma pessoa que te contratou. Mas às vezes o colega que está ao seu lado, ele pode sim te auxiliar, tá? Bom, mas eu tenho aqui um breakzinho para claro, né? Você sabe que hoje eu vou tomar o meu chazinho. Não está aqui meu chá, mas tá ali, ó, a minha xicrinha. Então eu vou tomar um chazinho e eu retorno com você. E vamos falar então os pontos positivos também, tá bom? Nem tudo é negatividade nessa vida.
Então, nós estávamos falando a questão, não é, de pessoas que julgam as outras, não é? E se auto se flagelam, pode-se dizer assim, de tanto que se julgam. Bom, aí eu falei para vocês que eu iria retornar, não é? Com tudo isso, com o lado positivo, dentro de um meio corporativo. Então, um colega é importante você ter, afinal de contas, você precisa ter uma boa convivência, não é? Dentro da empresa. O uniforme, não é? A questão do uniforme, ele tem uma questão. Você já imaginou como seria uma empresa onde você pudesse ir da forma que você bem quisesse? Tá? Primeiro, desgaste de roupa, um custo maior para você se vestir. E outra coisa, a palavra uniforme vem do que? De unir, não é? Então, todos somos iguais aqui. Então, é o sentido de união, de ser um grupo que todos caminham para os mesmos valores. Vamos colocar soldado de guerra. Já imaginou seu soldado de guerra, não é? Que ele vai lutar pela sua pátria, cada um se vestisse como quisesse. Um vai de jeans, um vai de tênis. Não, eles têm um uniforme, mas eles não usam apenas um uniforme. Eles, batem no peito, eles têm honra pela farda que estão usando. Então, veja o seu uniforme da mesma forma. Honre é a farda que você está usando no sentido de eu luto por essa empresa, eu quero valorizar essa empresa. Todos nós aqui juntos vamos crescer. Não tenha inveja, simplesmente parabenize. Saiba que tudo que você deseja ao outro será também lançado para você. Depois, a conquista, não é? Se o seu colega que usa o mesmo uniforme que o seu, ele conseguiu uma conquista, que bom! Sabe por quê? Porque aí, quando você precisar decifrar um código desse livro, ele estará num patamar a mais que você e pode ter certeza que ele também vai querer crescer dentro da empresa e ele vai ter alguém de confiança para que ele possa indicar. E quem disse que você não seria o indicado? Não é? Então, a questão do julgar é o bom senso, é o equilíbrio, não é? Do seu pensamento é que faz você se dar bem em qualquer sentido da sua vida, não só empresarial, mas principalmente eu falo em relação à empresa, porque é ali que é o seu ganha-pão. É dali que você vai comprar seu carro, é dali que você vai poder ter as suas férias, não é? Merecidas, que eu espero que seja em Miami, que seja em Paris, que seja em Veneza, não é? Então, ali você vai poder dar um bom resultado para o quê? Para a escola dos seus filhos, onde você poderá ter um bom plano de saúde. Então, tudo envolve a relação trabalho. Então, seja grato, primeiramente, grato à empresa que contratou você. Valorize, não é? A você ter passado por um teste, você ser entrevistado, enquanto muitos que talvez tivessem mais potencial que você, e na hora de se apresentar, o nervosismo, a preocupação tomou conta dessa pessoa, e ela não conseguiu ser contratada. Então, veja só que atrás de você tem uma fila. E, como no popular brasileiro, né? A fila anda, tá? Então, aceitação, confianças, aceitação. Em primeiro lugar, se aceite como pessoa, como você é. Depois disso, confiança. Confie em você, em primeiro lugar. Depois, tudo isso, sabe o que vai gerar? Potência. É isso que nós resumimos isso tudo aí. A gente resume em potencial. E o que é o potencial? É o seu crescimento pessoal, tá? Até rimou, né? Bom, agora eu vou falar sobre um outro tema aqui que eu fiz, que é que eu gostaria também de abordar, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que se chama zona de conforto, tá? Do qual você deve hoje, não
Já deveria há muito tempo ter isso, Nossos avós, bisavós, nós viemos, ou melhor, nós viemos na zona de conforto e lutando pela vida há muito tempo. Enquanto nômades, nós vivíamos aí, como diz assim, andando, procurando o que comer, como se alimentar e tudo mais. Quando se encontrava um lugar onde se tinha água e sustento, ali as pessoas passaram a morar e a habitar ali. É o que nós chamamos hoje das cidades, Ninguém mora num lugar que não tem água, não tem luz e tudo mais. Mas isso é uma outra história, Mas essa zona de conforto que nós falamos, o que foi ontem não será hoje. E o que foi hoje não será amanhã também. Então essa visão que muitas pessoas têm, até hoje eu ouço, você tem que fazer a sua vida até os seus 40 anos, porque depois dos 40 já não dá mais. Aí a pessoa, ela pensa o quê? Bom, se eu não fiz até os 40, o que eu vou fazer agora? Já estou perto da minha aposentadoria, então agora eu vou fazer o quê? Vou comprar uma vara de pescar, vou pescar, vou na beira do rio, vou curtir os meus netos. Mas hoje não está assim. Hoje, se você ficar nesse pensamento, retroativo de que até os 40 você tem que fazer a sua vida, muito bem, você só vai ter duas respostas. Ou você ficou muito bem até os 40, ou você ficou, como diz, é o que deu para fazer até os 40. E quando você falar, quando você se confrontar com você mesmo e dizer a você, é o que deu para fazer até os 40, porque hoje uma pessoa com 50 anos, ela pode estar atuante no mercado de trabalho. Por quê? Nós falamos desde 2015, não é de hoje. A internet já faz muito tempo. Nós agora estamos aí correndo com essa velocidade necessária. Porém, precisou de uma pandemia para que as pessoas acordassem para a vida. Agora me diz uma coisa, se você está executando um trabalho, atrás do computador, o computador ele não vai perguntar a sua idade, e sim o nível de informação que você tem. Mas veja bem, eu moro aqui no interior, por que eu tenho que aprender a falar uma outra língua? Aqui ninguém vai falar uma outra língua. Gente, como não? Hotéis hoje em dia, eles recebem pessoas de vários lugares. Nós estamos aqui hoje falando da cidade de Ponta Grossa. Estamos muito próximos aqui a Klabin. A Klabin é uma empresa importantíssima, é uma grande empresa, sem falar nas demais empresas que nós temos aqui também na nossa cidade. Eu não vou citar nenhuma para não desmerecer nenhuma delas. Porém, a Klabin, ela recebe pessoas de todos os lugares. Agora imagine só, é numa cidade, que tem hotel, que se chama Telêmaco Borba. Agora, se lá as pessoas não souberem falar, vamos dizer assim, o espanhol, o inglês, como é que vai receber uma pessoa que venha de fora? Não vai poder se comunicar, não é mesmo? Então, não se entregue, porque muitas vezes, você pode, hoje em dia, você pode fazer uma faculdade com 50 anos, você pode pesquisar com 50 anos, como não sabe, faz um curso à distância, mas vai se aprimorando. Não dá mais para dizer assim, estou aposentado. E isso é algo tão assim deprimente quando a pessoa fala uma coisa dessa, porque é como se ela falasse assim, bom, eu já fiz o que tinha que fazer na vida e para mim minha vida terminou. Bom, então, que sentido que tem você estar aqui? Aí você, digamos assim, você está respirando, o ar que muitas pessoas queriam respirar. Porque muitas pessoas estão numa cama do hospital, jovens, tentando lutar pela vida. E você está aí, saudável, porque 50 anos eu acredito que seja saudável, não é porque eu vou fazer 46 anos, tá? Não é, porque eu pretendo chegar aos meus 76 anos com um batonzinho na boca, tá? E bem feliz ainda, tá? Então, o recado que eu tenho para você agora, inclusive fiz a frase aqui,
Pare só no dia em que realmente você se der conta de que vai fazer falta para o mundo. Aí você pode parar. Esse é o meu recado, tá ok? Bom, nós agora nos encontramos no próximo momento. Eu só tenho a agradecer as suas visualizações, eu só tenho a agradecer aos contatos que vocês fizeram. Me siga no Instagram, não é? Também eu tenho uma página que se chama Estilo e Moda. Eu até sugiro que você me siga no Instagram e também nessa página, porque os vídeos que eu gravo, como esse, por exemplo, eu não consigo postar no Insta. Mas as perguntas eu sugiro e peço carinhosamente a você que envie para o Instagram, porque é ali que eu leio as perguntas e é ali que eu respondo, tá? Um grande abraço, um grande beijo, muito carinho a todos vocês. Me orgulho muito da cidade que moro e tenho certeza que você também deve se orgulhar, primeiramente do seu trabalho, aonde você mora, e aqui fica as minhas considerações finais. Se ame.